Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui e vamos começar falando de Ceará e Juventude. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0x0 contra o Grêmio, jogando fora de casa. Já o Juventude perdeu de 3x1 do Botafogo jogando em casa. O Ceará está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições na tabela. Já o Juventude está na 18ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Juventude vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 11 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Já o Ceará vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 3 jogos sem saber o que é uma vitória contra o Juventude. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Juventude tenta se apegar no histórico recente para conseguir a primeira vitória fora de casa no campeonato, mas pelo fator mando de campo eu vou confiar numa vitória do Ceará. Eu vou de 2x1 pro Ceará. 2 gols de Pedro Raul pro Ceará e pro Juventude eu vou no gol do Mandaca. Agora vamos falar de Botafogo e Bragantino. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3x1 Juventude jogando fora de casa. Já o Bragantino venceu por 4x2 o Fluminense jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo teve empate contra o Vasco na Copa do Brasil. Já o Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. O Botafogo está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Bragantino está na 8ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G6. O Botafogo vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer em casa no Brasileirão. Já o Bragantino vem para essa partida vindo de 5 derrotas seguidas como visitante na temporada. E o Bragantino que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2020 não vence o Botafogo no Newton Santos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bragantino vem empolgado após ter voltado a vencer na última rodada do Brasileiro? Sim. O Botafogo vem desperdiçando pontos bobos jogando em casa na competição? Sim. Mas mesmo assim eu acredito numa vitória e numa boa atuação do Botafogo nessa partida. Eu vou de 3x0 Botafogo, 2 gols de Arthur Cabral e 1 gol de Montoro. Agora vamos falar de Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2x1 Internacional jogando em casa. Já o São Paulo venceu por 2x0 o Atlético Mineiro também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Cruzeiro teve vitória contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Já o São Paulo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cruzeiro está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. Já o São Paulo está na 7ª colocação. Tenta uma vitória para entrar no G6. O São Paulo vem para essa partida 8 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota como visitante na competição. Já o Cruzeiro vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. E o Cruzeiro que vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 4 jogos sem saber o que é vencer o São Paulo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro vai vir confiante após ter vencido o Atlético meio de semana na Copa do Brasil? Sim. Mas pelo Cruzeiro vir oscilando dentro do Campeonato Brasileiro, não me surpreenderia se o São Paulo tirasse pontos do Cruzeiro no Mineirão. Eu vou de São Paulo para esse jogo, 2x1. 2 gols de Luciano pro São Paulo e pro Cruzeiro eu vou no gol do Caio Jorge. Agora vamos falar de Santos e Fluminense. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2x0 do Bahia jogando fora de casa. Já o Fluminense perdeu de 4x2 do Bragantino também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fluminense teve derrota para o Bahia na Copa do Brasil. Já o Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. O Santos está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 9ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Fluminense vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer como visitante no Brasileiro. Já o Santos vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Fluminense. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Vojvoda no comando do Santos. O Santos tem a chance de contar com o retorno do Neymar para essa partida. Os dois times precisam dar uma resposta já que vem de 2 derrotas consecutivas na temporada. Vou num empate para essa partida, 1x1.
Gols de Caballero pro Santos e Cano pro Fluminense. Agora vamos falar de Flamengo e Grêmio. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 8-0 vitória jogando em casa. Já o Grêmio empatou em 0-0 contra o Ceará também jogando em casa. O Flamengo está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança. Já o Grêmio está na 14ª colocação. Tenta uma vitória para abrir cada vez mais distância da zona de rebaixamento. O Flamengo veio para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 6 vitórias consecutivas. Já o Grêmio vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Flamengo no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse Grêmio não foi capaz de ganhar do Ceará jogando em casa, o que dirá ganhar do Flamengo no Maracanã e o Flamengo que vem embalado e viver no melhor momento da temporada? Eu vou de Flamengo para esse jogo, 2-1. Gol de Arrascaeta e Pedro pro Flamengo e pro Grêmio eu vou num gol do Cuejá. Agora vamos falar de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-2 o Vasco jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 3-0 o Sport jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Corinthians teve vitória contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Já o Palmeiras teve a semana inteira livre para trabalhar. O Corinthians está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Palmeiras está na 2ª colocação. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. O Palmeiras vem para essa partida 8 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de 3 vitórias consecutivas. E vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa na competição. Já o Corinthians vem de 5 jogos sem saber o que é vencer em casa no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vem atravessando um momento melhor do que o do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é verdade. Mas pelo Corinthians jogar em casa e me apegando um pouco no retrospecto dos clássicos entre Corinthians e Palmeiras esse ano, eu vou numa vitória do Corinthians para esse clássico. Eu vou de 1-0 Corinthians, gol do Guinegão. Agora vamos falar de Mirassol e Bahia. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Fortaleza jogando fora de casa. Já o Bahia venceu por 2-0 Santos jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Bahia teve vitória contra o Fluminense na Copa do Brasil. Já o Mirassol teve a semana inteira livre para trabalhar. O Mirassol está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Bahia está na 4ª colocação. Não tem como subir posições e muito menos cair posições nessa rodada. Então o Bahia tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem com relação aos times que estão fora do G6. O Bahia vem para essa partida 8 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 4 vitórias consecutivas. E vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Já o Mirassol vem para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bahia vem embalado? Sim. Vem numa boa sequência de vitórias? Sim. É o favorito para o confronto? Sim. Mas pelo Mirassol jogar em casa, eu não consigo enxergar o Mirassol deixando de somar pelo menos um ponto nessa partida. Eu vou num empate com esse Mirassol e Bahia, eu vou de 1-1. Gol de Negueba para o Mirassol e para o Bahia eu vou no gol do Eric Puga. Agora vamos falar de Vitória e Atlético Mineiro. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 8-0 do Flamengo jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro perdeu de 2-0 do São Paulo também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro teve derrota para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Já o Vitória teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vitória está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro está na 12ª colocação. Tenta vencer para subir posições. O Vitória vem para essa partida 6 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. E de mais 4 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Atlético vem de 3 rodadas sem saber o que é vencer no Brasileiro. E vem de mais 5 jogos sem saber o que é vencer jogando como visitante na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro vem jogando tão mal nos últimos jogos, mas tão mal, que eu não me surpreenderia se o Vitória voltasse a vencer nessa partida. Eu vou de vitória para esse jogo, 2-1. Gol de Osvaldo e Lucas Alter pro Vitória. E pro Atlético Mineiro eu vou no gol do Dudu. Agora vamos falar de Sport e Vasco. O Sport no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Palmeiras jogando fora de casa. Já o Vasco perdeu de 3-2 do Corinthians jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco teve empate contra o Botafogo na Copa do Brasil. Já o Sport teve a semana inteira livre para trabalhar.
O Sport está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos da lanterna nessa rodada, mas o Sport tenta vencer para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Vasco está na 16ª colocação, tenta uma vitória para abrir a distância da zona de rebaixamento. O Vasco vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Sport tenta vencer pela primeira vez em casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 12 jogos sem saber o que é vencer em casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vasco vindo de 2 derrotas seguidas no Brasileiro, vindo de 2 atuações ruins, de início pressionado. O Sport vai contar com o retorno do Derek Lacerda, que vem sendo o principal jogador do time nos últimos jogos. Vou de Sport para essa partida, 1-0, gol do Derek Lacerda. Agora vamos falar de Internacional e Fortaleza. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Fortaleza perdeu de 1-0 do Mirassol jogando em casa. O Internacional está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Fortaleza está na 19ª colocação, não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Fortaleza tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Fortaleza tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer na temporada, vem de 3 derrotas seguidas e vem de mais 13 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Já o Internacional vem para essa partida vindo de 4 derrotas seguidas na temporada, 5 jogos sem saber o que é vencer no Beira-Rio e 4 derrotas seguidas jogando em casa. E o Internacional que vem para essa partida defendendo um tabu. O Internacional nunca perdeu do Fortaleza jogando no Beira-Rio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de 2 times em crise, 2 times que têm os seus técnicos pressionados, 2 times que precisam dar uma resposta para o seu torcedor. Mas pelo fator mando de campo eu vou confiar numa vitória do Internacional. Eu vou de 2-1 pro Internacional. Gol de Alan Patrick e Wesley pro Internacional. E pro Fortaleza eu vou no gol do Lucero. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Deixem meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.